Você que está me acompanhando agora, a situação da absolvição do vereador professor Alex. O que é que aconteceu? Eu tinha analisado que ia ter maioria absoluta para caçar o vereador professor Alex. E aí, fiquei surpreso quando lá cheguei, porque as provas eram muito robustas, né? Acusação de assédio a Jussara Campos, funcionária da prefeitura, ex-funcionária da Câmara Municipal, você já sabe de toda a história. E aí eu tinha dito que ia ser unânime a votação. Chegou lá uma surpresa, 6 vereadores votaram, portanto, para que ele permanecesse como vereador na Casa Legislativa. E aí entra a questão política. O Paulinho Ferreira deve ter manifestado dentro da própria Câmara, no meio dos colegas, que iria votar a favor da cassação, portanto, do Alex. E aí, sem o Paulinho saber, de surpresa, na hora que ele foi sentar na cadeira, ele é suplente de vereador do Pedro Adjunto. O Pedro Adjunto tinha subido para ser secretário municipal, para que o prefeito pudesse ter maioria na Câmara. Chega Pedro Adjunto e senta na cadeira e o Paulinho não entendeu nada, porque era o voto para definir a permanência do Alex. Sem o voto do Pedro Adjunto, com o voto do Paulinho Ferreira, o Alex seria, portanto, cassado. 2 terços, 12 votos. Eu disse aqui e vou falar novamente. Você tem 2 coisas no campo político, a questão técnica e a questão política. Agora, o prefeito, ele tem que abrir o olho, ficar muito atento. Próximo ano é ano de eleição, nós temos praticamente um ano da eleição. Por quê? Porque está havendo um racha no grupo da situação. Isso é perceptível. Agora, quase que ele perde, portanto, nessa votação. Não sei exatamente se teve influência do prefeito. Em tese, sim, porque o Pedro não sairia da secretaria para dar um voto tão importante para salvar o Alex sem o aval do governo. Qualquer pessoa que tem um bom senso, uma sensatez, sabe disso. Agora, claro que eu não posso dizer, afirmar. Eu posso dizer no campo da hipótese. Aí você vai me dizer, Will, tem uma coisa normal? Não, é um jogo político. É um jogo político. O governo está aí com uma CPI, CPI do transporte. CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. Então é evidente que ele precisa de uma sustentação política, independente do que vai acontecer essa CPI. Então ele precisa fortalecer, ele precisa refazer de novo, portanto, a sua base política na Câmara Municipal, principalmente nessa CPI, que vai se arrastar aí por 6 meses. O Igor, o prefeito, teve aí um percentual de votos, acho que foi 33, quase 34% na última eleição. Cada eleição ela tem uma característica diferente. Ah, mas eu tive voto. Você teve, você não sabe o que vai ter hoje. Eu estou falando do Igor porque nós estamos falando do prefeito. Aí pode ser um deputado, um vereador, enfim. Então, evidentemente, que o prefeito precisa ter uma base, uma tranquilidade para governar. Né? Ele precisa ter uma tranquilidade. Então, isso no campo político é normal, ele construir a sua base. Só que essa base tem que ser muito sólida, muito forte, porque a partir de agora a Câmara também, os vereadores vão começar a pensar na reeleição. Por exemplo, nesse caso específico, a presidente, a mesa, as duas, né, a tenente Cristina e a presidente, votou favorável à cassação. Quer dizer, eu estou citando, né, a presidente, a Claudirene Rodrigues e a tenente Cristina, porque as duas tiveram o apoio do governo para a eleição para a mesa diretora. Então, você vê que há posicionamentos antagônicos. O Paulinho, ele pagou um pato porque ele é suplente de vereador. Deve ter recebido o convite de dizer assim, você vai votar ou contra o Alex? Ele deve ter recebido ou deve ter manifestado abertamente e isso deve ter desagradado o governo. Pelo que aconteceu, portanto, na reunião de hoje pela manhã na Câmara Municipal. Professor Alex, você vai dizer, Will, e agora, Will, o que vai acontecer? Agora o que vai acontecer é o seguinte, ele escapa do segundo processo de cassação, mas ele foi denunciado pelo Ministério Público, pelo caso da Jussara Campos, neste caso. Aí o Ministério Público faz a denúncia.
o juiz acata ou não essa denúncia. Então, se o juiz acatar, aí a coisa começa a andar no Poder Judiciário, que é diferente da questão política. Pode demorar, pode não demorar. Então, em tese, ele pode sofrer outro processo de cassação de mandato. Penso eu, não sou advogado, posso até depois observar isso, mas em tese sim, porque ele sai de um processo de cassação, mas aí o Ministério Público se posiciona denunciando-o, ou seja, ele escapa da parte política e entra na parte do Poder Judiciário. A Justiça, recebendo essa denúncia, acatando a denúncia, vai tramitar agora no Poder Judiciário. Então, a celeuma sai no primeiro momento do foco da Câmara e vai para o Poder Judiciário. Então, o que nós estamos percebendo é que na política é uma coisa muito dinâmica. Uma coisa é o verbo, outra coisa é o papel, outra coisa é o fato, é o acontecimento. Então, o que a gente viu hoje, principalmente na fala do relator Denis Brasileiro, o próprio Denis Dantas também usou da tribuna, o Denis Brasileiro foi muito convicto, né, pedindo a cassação do professor Alex. Lá a gente ouviu o áudio, porque a Jussara Campos, em uma dessas discussões com o Alex, ela gravou áudio do Alex, que comprometeu e muito a situação, né? E pelo que foi apurado e pelo que essa comissão processante apurou, existia fortes indícios para a cassação do professor Alex na Câmara Municipal. Queira não, a campanha municipal do próximo ano em Paracatu começou. Nos bastidores está pegando fogo. Vai esquentar com o andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem toda semana reunião. Nesse primeiro momento, hoje, por sinal, teve mais uma reunião. Paulinho do Transporte é o presidente e está solicitando documentos, papéis, nesse primeiro instante. Então, vai levantar provas, né, papéis, se vão se confirmar ou não, atos equivocados ou não, isso é que vai se acompanhar. Mas no andar dessa carruagem vai vindo a sangria, porque você vai ter o debate político, né, e as ações do governo. E isso vai se confrontando. E aí vai chegando na opinião pública. Até ontem, vamos dizer assim, o governo estava só. Agora o governo começa a ter uma oposição mais acirrada, começa a ter um racha em alguns temas que pertencem ao governo na Casa Legislativa. Então, daqui a pouco, pode ser que tenha um racha nas alianças. Então, o prefeito tem que ser muito habilidoso. É jovem, é inteligente, mas tem que ter muita humildade para conduzir esse processo que antecede a eleição do próximo ano. Tem que ter muito equilíbrio, sensatez, ouvir pessoas experientes para conduzir, porque ele precisa de uma aliança, ele precisa construir uma boa base para chegar na ponta e para chegar forte para tentar a sua reeleição. Claro, é bom deixar bem claro que hoje todo mundo é pré-candidato. Todo mundo que eu falo, quem pensa em ser candidato na eleição do próximo ano, a vice, a prefeito e a vereador. Então, agora é pré-candidato. A Justiça Eleitoral é muito clara nesse aspecto, nesse sentido. Mas, como pré-candidato, é evidentemente que tem que preparar a estrada e o terreno. Nós aqui vamos acompanhar, portanto, todo esse processo eleitoral, porque ele é importante, processo que antecede depois do processo eleitoral, e vamos acompanhar o que está acontecendo na Câmara Municipal e dentro do contexto político da querida, maravilhosa cidade de Paracatu. Esse é o nosso compromisso, porque você sabe, mexeu com você, mexeu comigo. Chama!